E aí, aqui quem vos fala é o Clome, e nesse vídeo nós vamos estar tratando sobre um assunto muito interessante, que é o consórcio, né? Eu decidi fazer esse vídeo depois de uma experiência que eu passei no consórcio, porque assim, eu ouvi falar de consórcio, queria muito adquirir um bem, mas procurei na internet algumas matérias, assim, eu acho que nenhuma foi tão clara e é, tratou alguns assuntos que eu tinha dúvida, né? Então nesse vídeo eu vou tentar falar algo a mais sobre consórcio, né? E de repente até lhe ajudar aí na forma de você saber como funciona a contemplação, se vale a pena você optar por um consórcio, como é que funciona o mecanismo do consórcio, né? Então eu espero que nesse vídeo você saia um pouco mais entendedor desse assunto de consórcio. Então, a primeira questão que as pessoas recorrem ao consórcio é porque não consegue comprar o bem à vista, né? Não tem dinheiro, essa foi um dos meus meios, não tinha dinheiro para adquirir à vista e também não queria financiar, entendeu? Então, se eu fosse colocar em uma escala de opções em relação à forma de compra de aquisição de um bem, eu diria que à vista está no topo, consórcio é logo o segundo e financiamento seria, né, a última hipótese assim que eu iria optar, né, só se fosse um caso assim muito extremo de que eu precisava muito, preciso muito daquilo, não tem jeito, eu vou e financio, né? Eu estou falando aqui em relação a veículos, automóveis, não vou entrar num rol de imóvel, coisa desse tipo. Estou falando nesse vídeo especificamente, eu vou falar sobre consórcio de moto, que foi minha experiência, mas o conceito de consórcio ele é o mesmo para qualquer área de consórcio. Possa ser que em alguns tenha algumas particularidades, mas que não vai ferir a essência do consórcio. Então, como é que funciona o consórcio? Em um consórcio, você vai reunir um grupo de pessoas, tá? Esse grupo de pessoas vai determinar uma data, todo mês você vai pagar um valor, né? Esse valor vai ser juntado, vamos dizer assim, em um caixa, tá? Existe uma pessoa que vai, uma entidade que vai administrar esse dinheiro, vai pegar esse dinheiro e vai determinar assim, ó, eu tenho dinheiro aqui para poder dividir para três pessoas conseguir comprar o bem que ela tem interesse, né? Então digamos que a gente montou um consórcio de natureza como um caso aqui uma moto, todo mundo está lá reunido querendo comprar moto e ninguém tem o valor completo para comprar moto à vista. Então vamos fazer o que? Vamos todo mundo se reunir, vamos fazer um grupo. Eu concordo em todo mês botar um dinheiro nesse grupo e aí a gente pega o saldo do mês, né, e vai dividir para algumas pessoas, né, poder comprar sua moto e essas pessoas vão continuar pagando até que tá a moto. No caso a moto é 20 mil reais, eu não tenho 20 mil, então vou dar todo mês lá 300 reais, né? E aí a gente vai juntar e vai ver quanto nesse grupo todo mundo pagando 300 reais, quantos 20 mil consigo juntar em um mês, né? É isso que vai determinar quantas motos é sorteado no consórcio. É o poder de capital que os consorciados têm em injetar no grupo. Então, quanto mais capital o grupo tiver, mais moto vai ser possível ser comprado naquele grupo, então mais pessoas terão a possibilidade de ser contemplada. Então o consórcio funciona basicamente assim, né? Para você ter uma noção um pouco mais próxima, eu acho que você já ouviu falar sobre aquele sistemazinho que geralmente as pessoas fazem na empresa, que é aquele sistema de caixa, né? A pessoa durante um ano, não sei, às vezes dois, eu conheço casos de 2 anos, junta um grupo de pessoas e fala assim, ó, vamos fazer um caixa, né? Todo mês você paga 50 reais e aí a gente escolhe aí cada um mês e quando chegar naquele mês você junta os 12 meses, né? No exemplo, a gente começa com caixa hoje, seis pessoas, todo mundo depositando lá 50 reais, né, durante um ano e eu quero receber o meu todo lá em daqui a 6 meses. Então, só que no caixa geralmente a gente fala por boca, né? A pessoa, eu quero receber no mês tal, no mês tal, eu quero ser o último a receber, enfim. Então o consórcio funciona dessa metodologia, né? Mais ou menos isso é só que é uma coisa mais amarrada porque é mais seguro, né? No caixa desse você está mesmo ali relacionado à confiabilidade, você confia na pessoa que ela vai realmente pagar, mas o consórcio é semelhante, né? E é muito mais seguro porque consórcio existe toda uma legislação que rege o consórcio, acompanhada por empresas que realmente é, têm responsabilidade do mercado. Existe
toda uma lei que eu não vou tratar aqui nesse vídeo, mas existe uma lei que monitora o consórcio, né? As empresas que trabalham com consórcio. Então vamos lá. Eu vou falar sobre consórcio e financiamento, assim, porque eu decidi consórcio e não financiar. Primeiro porque consórcio é um meio que, se você não pode comprar, é o melhor meio em relação a você não pagar muitos juros. Que as pessoas falam assim, consórcio não tem juros. Eles não dão nome de juros, mas existe um valor que você paga mais por você estar no consórcio, que eles cobram taxa de administração, sei lá, de seguro não sei o que, taxa de não sei o que. Então existem umas taxas, né, que você paga dentro do consórcio, que no final do seu plano você não vai pagar só o valor do bem. Um exemplo, no meu caso, quando eu fiz a aquisição da moto, minha moto estava valendo quase 14 mil, tá? Eu já fui contemplado, ainda estou pagando, porque mesmo contemplado você vai continuar pagando, mas assim, e tem um lance interessante que eu vou falar na frente sobre essa questão do valor do item, o valor do bem que você tá para adquirir. Então, eles dizem isso que não tem juros, mas na realidade você paga um valor maior. Eu comprei uma moto de 14 mil, só que no meu consórcio vai fechar 17 mil no final quando eu pagar tudo. Então tem os juros aí de 3 mil reais, né? Então funciona dessa forma. Já no financiamento você vai pagar um valor muito maior. Chega a ser algum financiamento quase o valor dos bens, né? Você vai comprar o seu e vai pagar mais um ao banco, um exemplo. Então a taxa de juros do financiamento é muito alta, é muito elevada. No final de tudo você termina pagando quase dois bens, né? Então realmente o consórcio ele é o mais indicado. Por um dos fatos é esse, e outro fato eu vou falar no final do vídeo que está relacionado mais em relação a veículos que se vier a ser roubado e tudo mais. Eu vou pontuar porque o consórcio continua sendo é, mais viável do que o financiamento, então eu vou falar isso mais lá na frente. Então vamos lá. Eu não decidi não financiar por esse ponto. O consórcio era mais menos prejudicial, né? Eu ia ter que injetar menos dinheiro nesse sentido. Então eu vou definir aqui algumas coisas. Já falei o que é consórcio, qual é o objetivo, as pessoas estão lá junto para comprar um bem, como não, por não ter esse dinheiro. Então, como escolher meu consórcio? Vamos lá, o seu consórcio você deve escolher primeiramente, você deve ter em mente o que você quer. No meu caso, eu queria uma moto, já tinha pesquisado a moto, analisei quanto a moto valia, né, e fiz diretamente numa administradora que era da própria empresa, da própria marca que vendia a moto que eu queria. Eu fiz um consórcio da Honda, eu queria pegar uma CB300 no tempo, e eu fiz então com a Honda. Não fiz porque você pode dizer, mesmo que eu faça um consórcio em uma administradora, o meu bem, desde que seja o mesmo bem do consórcio, porque se for um bem fora do consórcio, por exemplo, eu quero comprar um carro, fiz um consórcio de moto, mas aí eu decido comprar um carro. Então existe uma parte mais burocrática para isso, né? Mas que é possível também, ou eu quero ou não quero, eu quero dinheiro. Também existe, só que é uma parte mais burocrática que eu não vou tratar aqui. Então, eu fiz, digamos, lá na Honda meu consórcio, mas decidi que eu quero pegar uma moto da Yamaha. Posso? Posso. Eu fiz o consórcio na Yamaha, mas na realidade eu quero pegar uma moto que é lá da Kawasaki, é da Suzuki. Posso? Posso. Então, você não, o consórcio, ele não é o bem direto logo, tipo assim, eu estou fazendo um consórcio aqui de uma CB300, eu só posso comprar uma CB300? Não. Na realidade, quando eu falei sobre o conceito de consórcio, defini que você está lá em um grupo que junta o dinheiro e aquele dinheiro lá você vai verificar o quanto é possível comprar do bem, quantos bens é possível comprar com aquele dinheiro, né, dentro do consórcio. Na realidade, você vai receber uma carta de crédito. Essa carta de crédito é uma carta, como vamos dizer assim, que fosse um cheque, né, que a administradora vai te dar para você comprar seu bem, né? Que o ideal é que seja o bem assinado em termos do consórcio. Tipo assim, estou fazendo um consórcio de motos, o ideal é você comprar o de motos, que aí você não vai ter tanta restrição, tá? Então você pode fazer dessa forma, né? Comprar em uma administradora, pegar a carta de crédito, comprar uma moto em um outro local, até com um parente seu também é possível, desde que atenda o requisito. Algumas administradoras determinam que o veículo não pode ter mais de 5 anos de uso, que o veículo não pode ser isso, até para segurar a questão mesmo de
segurança, porque o seu bem ele fica alienado, né? Se você não pagar, você termina perdendo o bem, né? Então é uma questão de proteção para as outras pessoas que ainda estão no grupo, estão pagando, para que de repente você chega lá, faz o consórcio e depois, vou parar de pagar o consórcio, já foi contemplado. Então, se você para de pagar o consórcio, a administradora tem o direito de tomar seu bem, porque ele ainda fica alienado, ou seja, é seu, você está pagando, mas se você deixar de pagar para quitar o seu débito, a concessionária, a administradora pode tomar seu bem, né, judicialmente tomar seu bem. Então vamos lá. Como é que o como são as formas de você ser contemplado em um consórcio? Como é que eu sei que eu vou ser contemplado no consórcio? Como é que eu faço para ser contemplado no consórcio? Quantas motos saem pelo consórcio? Bom, como eu falei, o consórcio é um grupo de pessoas. Então, quanto mais pessoas houverem no seu grupo, mais menor vai ser a probabilidade de você ser contemplado. Então você adquire uma cota, né, de um consórcio, seja lá onde você for, você vai, um exemplo, eu fui numa concessionária da Honda, firmei o consórcio, adquiri uma cota, a cota é uma numeração, é um registro seu, né, que vai estar no sistema do grupo, que é por onde vai ser processado suas informações, né, se você foi sorteado é pelo aquele número e tudo mais. Então a cota é um número de registro, né? Você comprou uma cota e a sua forma de contemplação pode ser de três formas, beleza? Geralmente no consórcio tem esses três tipos de contemplação. Eu vou me basear pelo consórcio que eu fiz. Tinha um consórcio chamado que era, tinha uma contemplação que era por sorteio ativo, tinha uma contemplação por sorteio fixo e tinha uma contemplação por sorteio livre. A contemplação por sorteio ativo é o seguinte: todo mundo que está no consórcio, todo mundo que paga suas parcelas em dias, todo mundo que está ok, não tem nenhuma pendência financeira com o grupo, participa desse consórcio. No consórcio que eu fiz, era sorteado 2 motos por mês por lance ativo, ou seja, eu não precisava ofertar nenhum tipo de lance. Todo mês a concessionária fazia as assembleias e sem eu dar lance nenhum eu estava concorrendo a essa moto. Eu tinha 2 chances, né, de ser contemplado. Então, essa era uma das formas. Outra forma é do lance fixo, a outra forma, né? Como é que funciona o lance fixo? O lance fixo, a administradora determina um valor, um percentual que você deve ofertar para que você seja contemplado também. Né? É uma forma, é um adicional, né? Além do lance ativo, você tem um lance fixo. Então, na realidade, por assembleia, você tem 2 chances de você ser contemplado. 2 chances, ou seja, 2 modalidades de contemplação. Você vai concorrer pelo lance ativo, você vai concorrer pelo lance fixo, pelo lance ativo e o fixo ou o livre. Tá? No fixo, ele vai dar um percentual, você chega lá pelo site da administradora do consórcio, você vai lá e oferta seu lance daquela porcentagem, seja 5% do valor do bem. Então, acima do valor do bem, você aplica 5% e oferta lá. Mas geralmente, no próprio site, quando você fala assim, lance fixo, lá já está o percentual, você só faz marcar, desculpa aí, e desculpa, e dá um ok. Só que veja bem, o lance fixo, ele também tem uma questão de sorte. Como assim? Um exemplo, no lance ativo você precisa ter sorte para ser contemplado, ok? Então você não dá lance nenhum, vai gerar um sorteio lá pela loteria, e se sua cota for contemplada, beleza, você leva o lance. Se sua cota não for, desculpa, se sua cota for contemplada, você vai ter direito a pegar o bem. Se não, só na próxima assembleia. No lance fixo é a mesma coisa. O lance fixo você vai dar um lance, só que assim, para você ser contemplado nesse lance, ele está vinculado ao lance ativo. Um exemplo, digamos que no lance ativo a cota sorteada foi a cota de número 10, beleza? A cota 10 foi sorteada no lance ativo, né? E você é a cota 15. Tá? Então, se nessa assembleia você tiver dado lance antes da assembleia acontecer, um lance fixo, né? Então você tem uma chance maior de ser contemplado. Quanto mais próximo da cotativa você for, a sua chance de contemplação é maior. Um exemplo, se você é a cota 15 e deu lance fixo, não foi sorteado no ativo, porque assim, mesmo que eu dê o lance fixo, né, ocorreu lá e eu for contemplada no ativo, eu não preciso pagar o fixo, né? O
meu lance fixo lá vai ser cancelado. Aí, mas se processou o sorteio do lance ativo, eu não fui contemplado, é processor do fixo e minha cota foi contemplada, significa que minha cota era próxima dessa, ou as cotas que era mais próxima não deram lance fixo. Um exemplo, digamos lá que a cota 10 foi sorteada, você é a cota 15, só que tinha um carinha lá da cota 11, a cota 11 também deu lance fixo, tá? Então, por ela ser mais próxima que você do 10, então ela vai ser contemplada e não você. Só que aí, isso, a quantidade de sorteio para o lance fixo vai variar de grupo para grupo. Como eu falei, você vai depender do capital do grupo, né? Na minha experiência, saíram duas motos para o lance pro ativo. Geralmente saía 5, às vezes saía, chegou a sair 6 motos, 4 motos, 5, 4 motos por lance fixo, né? E já chegou a sair 8 motos para lance livre. Tá? Então ela fica altamente vinculada. Então, possa ser que no fixo você tenha 4 cotas, além das duas ou uma cota no lance ativo, dependendo do seu consórcio, você vai ter mais 4, 6, aí vai variar de acordo com o saldo que o grupo tenha para poder comprar moto, beleza? Então, o sorteio fixo, apesar de ser através de lance, também tem essa parte de sorte, né? Então você fica condicionado que sua cota esteja mais próxima possível da cota sorteada no lance ativo. Já no lance livre, não tem isso, você não precisa estar tão próximo não. Vale quem der o maior lance. Então, geralmente nos inícios dos consórcios, cara, os lances giram em torno de 50, 60% aí para você conseguir ser contemplado. Aí com o passar do tempo, esse valor vai caindo. Isso também interfere em relação ao período do ano e qual período é. Eu vou falar mais na frente sobre qual é o melhor momento de você dar um lance. Então, no lance livre, não tem essa. Você concorre no lance ativo, não foi contemplado no ativo. Você não deu fixo, deu livre, você vai concorrer no livre, beleza? Então, vale aquela questão: quem ofertar o maior lance, leva, né? Eu preciso ofertar, eu sou obrigado a pagar? Não. Um exemplo: você não paga o lance quando você oferta, você só paga o lance quando você for contemplado, se você for contemplado. Aí algumas pessoas já me perguntaram: pô, Clome, é o seguinte, eu dei o lance no sorteio, eu tô com medo, e aí se eu não conseguir o dinheiro, não pagar, eu não vou poder mais não dar lance, né? Eu vou ficar impedido de dar lance? Não, você dá lance, foi contemplado, não pagou, não tem problema nenhum. Na outra você vai poder dar o lance de qualquer jeito, isso não vai trazer nenhuma restrição, tá? Não sei se algum outro consórcio possa por isso, né? Mas tipo assim, no consórcio que eu fiz, no contrato que eu li e na forma que aconteceu comigo, nunca houve isso, né? Eu tenho colegas que já fizeram esse consórcio, deram lance, não pagou, e na outra assembleia deu lance, foi contemplado de novo, e aí sim ele foi e conseguiu pagar. Então não existe essa restrição de você não conseguir pagar e você ficar restrito de dar o lance no mês seguinte, ok? Então vamos lá. Eu consigo participar dos três sorteios ao mesmo tempo? Não. Você só pode participar no máximo dois. Um exemplo: você participa no ativo, normal, se tiver tudo certinho, parcela paga, tudo tranquilo, tá? E no fixo ou no livre, né? Tipo assim, se eu der o lance fixo, eu posso, porque eu pensava, eu falei, cara, eu vou dar os dois lances, eu vou dar o fixo e vou dar o livre também, a chance é maior, três chances, né? Eu vou concorrer no ativo, vou concorrer no fixo e vou concorrer no livre. Só que não funciona assim, jovens. Então, se você deu o lance fixo primeiro e depois der o lance livre, o que vai valer o último lance. Se você dá o livre e depois dá o fixo, vai valer o fixo. Então, o último lance a ser ofertado é o lance que vai valer para você concorrer na Assembleia. Então, geralmente existe um prazo que ele determina. De tal data a tal data, é só até entre essas datas que você pode dar algum tipo de lance. Passou daquela data, você não pode mais dar lance nenhum. Tá? Então, você só conhece a cota contemplada depois da Assembleia, porque na Assembleia que processa as cotas. Então processa de uma vez só. Tipo assim, não processa hoje o sorteio ativo, amanhã o fixo, depois o livre. Não, é tudo no mesmo dia, né? E isso fica vinculado à contemplação lá do bilhete da Loteria Federal, né? Então eles fazem uma combinação no contrato, geralmente vem explicando como é que funciona, e pela numeração dali eles tiram o valor das cotas. E geralmente no contrato do consórcio ensina, você vê isso, né? Eu não vou me atentar a isso aqui, eu acho que não é uma coisa muito necessária, mas se alguém tiver
curiosidade de saber isso aí, eu posso fazer um vídeo falando sobre o mecanismo de sorteio, né, do consórcio nesse sentido, como é que é feito, como é que é casado os números na loteria para se fazer a conta, ok? Então você não tem condições de participar dos três, você só pode participar do dois, do ativo normal, né, e do livre ou do fixo, tá? Então lá, eu vou falar sobre questões de inadimplência no sentido de no consórcio que eu participei, se você atrasasse três parcelas, você já ficava excluso, você era excluído do grupo, né? Então eu poderia ficar até com duas parcelas atrasadas e isso não me tiraria do grupo. Agora, um exemplo, se você fica com uma parcela em atraso, você não paga, você não participa da assembleia daquele mês, um exemplo. Minha parcela do meu consórcio vence dia 11, aí chegou dia 11 eu não paguei, a minha assembleia é dia 20. Como eu não paguei dia 11, né? Minha assembleia não paguei na data certa, fui pagar no dia 15, aqueles mês, jovem, mesmo sendo antes da assembleia, eu não participo da assembleia, só vou participar no mês que vem. Então, o interessante, de fato, é você pagar suas parcelas na data correta, né? Ver a melhor data, quando é que você tem dinheiro. Eu geralmente falo para as pessoas assim, cara, se você recebe dinheiro dia 10, não marca nada dia 10, véio. Bota dia 15, bota dia 17, né? Geralmente joga lá uns 3 dias úteis para frente, porque assim, né, pode ocorrer de um dia dar alguma coisa, você recebe dinheiro na hora certa, de repente acontece algum imprevisto, você não consegue ir pagar. As pessoas geralmente têm hábito ainda de pagar boleto no banco, não gostam de utilizar a internet, então tem esse tipo de imprevisto que eu sempre coloco meus vencimentos uma semana depois da data que eu recebo qualquer tipo de receita. Tá ok? Então é dessa forma que você deve se manter, não se permitir ficar inadimplente com suas parcelas, ok? Quantas motos eu posso ser contemplado na Assembleia? Quando eu falei isso, vai depender do saldo do seu grupo, né? Geralmente eles vão sortear duas, três motos por um lance ativo, e aí as outras no fixo geralmente cai por dobro, seis motos, e a outra aí vai de acordo, no livre vai de acordo com o saldo, tá? Então, eu acredito que assim, consórcio, como é que eu faço para ser contemplado, né? Geralmente as pessoas falam assim, consórcio não é seguro, né? Eu lhe garanto, jovens, o consórcio é um mecanismo seguro. Eu fui contemplado no consórcio, eu planejei minha contemplação. Você fala assim, é possível, porque assim, consórcio ele é para quem não tem dinheiro e para quem tem dinheiro. Ele é planejado para quem tem dinheiro e ele é para quem não tem dinheiro quando você não tem como se planejar. Por exemplo, eu quero comprar moto, eu não tenho dinheiro, né? Não tô abafado assim, faço consórcio, né? E aí vou pagando e torcendo aí para ver se vai dar certo. Agora eu tô querendo muito ser contemplado daqui a 5 meses, 4 meses. Então, dessa forma, você precisa ter dinheiro. Então, vamos lá, eu vou dar algumas dicas que funcionou comigo. Como foi que eu fiz? Um exemplo, eu entrei no consórcio em dezembro de um ano e queria ser contemplado, eu quis ser contemplado em junho do ano seguinte. Tá, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 7 meses depois, foi o que eu me programei. Então eu peguei minhas férias, fui juntando, fui pagando minhas contas, o que sobrava eu jogava na poupança, fui juntando, fiz um monte de aperto, porque assim, meu orçamento não é folgado, né? Então eu fui fazendo um monte de aperto, me desfiz de algumas coisas, fui juntando, eu planejei que naquele período eu ia dar o lance e queria ser contemplado naquele mês. Até porque foi no mesmo período que eu entrei na autoescola. Então eu entrei na autoescola, então eu estava pagando a autoescola, eu estava tendo custo para ir para a autoescola, porque eu só podia fazer dia de sábado, eu tinha que passar o dia todo na autoescola, nas aulas teóricas, e porque eu faço faculdade, então só dava para ir sábado, e como nesse semestre eu não ia ter aula dia de sábado, então para mim foi melhor ainda, né? E eu passava, eu chegava na autoescola 8 horas da manhã e saía 17 da tarde, né? Só parava para almoço e era aula atrás da outra para conseguir fazer dessa forma, né? Depois teve alguns atrasos que terminou pegando a habilitação depois que eu fui contemplado. Teve um lado bom que assim, como eu não tinha nenhum tipo de experiência com carro nem com moto, né? Minha aquisição da moto foi a minha primeira compra. Eu não tinha, nunca tinha andado de moto, nem de garupa, nem nada do tipo, mas eu sempre gostei de moto. Então foi na autoescola mesmo que eu aprendi tudo, né?
vamos falar assim de uma forma grosseira, foi lá que eu perdi o cabaço, né? De questão de automóvel, lá que eu realmente tive noção de embreagem, essas questões tudo, né? Foi lá que eu tive essa noção. Então eu tinha me planejado para ser contemplado nesse período. E o que foi que eu fui observando, eu fui percebendo, pô, como é que eu faço, né? Eu fui vendo como é que o grupo se comportava, como é que o consórcio se comportava. E eu percebi que as melhores formas de você se contemplar são em períodos específicos do ano, né? Como assim, né? Como assim, Clone? Como é que você fala isso? Um exemplo, é, geralmente nos meses que a pessoa tem um maior gasto, ela não vai ter tanto poder de capital para dar em oferta de consórcio, né? Quando as coisas se apertam, geralmente você tira da poupança, tira de alguma economia para cobrir alguma coisa. Então, quais são os meses que as pessoas têm maiores gastos? Dezembro, período de carnaval, período de junho, que é férias, por exemplo, aqui no Nordeste, período de junho, além de férias, você tem festas juninas, né? Período de São João, essas coisas todas. Então, essas datas, é, os lances, eles tendem a ser menor no consórcio, né? Então, eu indico a você se programar assim para, se você quer ter uma chance maior de ser contemplado, você não está com muito dinheiro, quer ter uma chance maior, essas são as datas, jovem. Vá por mim, eu me planejei dessa forma, dei um lance e realmente fui contemplado pelo aquilo que eu fiz. Então, o que eu estou passando para vocês são experiências minhas em relação ao que eu passei de consórcio, que eu pude observar analisando diversos consórcios, resultados de consórcio. Eu peguei alguns consórcios, vi como é que comportava durante os meses, observei. Então, não é uma coisa que eu acho que é assim. Eu realmente analisei resultados de outros consórcios. Estou te dizendo que consórcio é planejado dessa forma, né? Como é que eu vou saber? Ah, é certo. Ah, Clome, eu vou dar um lance, é 100% de certeza que eu vou ser contemplado? Não, não é 100% de certeza. Mas é a sua melhor forma de você investir, né? Mas se você quer ter uma probabilidade melhor de você ser contemplado com o lance que você vai dar, é essa forma. Você vai analisar 2, 3 meses do seu consórcio, ver mais ou menos quando é que está caindo ali o lance, né? Eu comecei a observar que dezembro era realmente, como esse primeiro dezembro eu não contei porque foi o início do consórcio logo, então geralmente as ofertas estão em alta, né? O pessoal estão dando lance alto, mas depois foi decaindo, 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 decaindo. Eu cheguei uma vez, já estava contemplado, mas o dezembro do ano passado teve gente que tirou a moto no lance livre com 27%, 26% e quase 27%, eu tô com 27 e pouco. Então foi assim, muita gente que ficou para ser contemplado um ano depois, pegou assim a moto, claro que já tinha pagado um ano de consórcio, mas assim, pegou a moto num valor bacatela, assim, bem compensador, entendeu? Então, eu acho que é por esse caminho que a gente tem que ir, já que a gente não tem como adquirir o bem de uma forma de uma melhor forma que seria a vista, né? Então é dessa forma. Eu vou falar agora aqui assim um exemplo sobre algumas experiências que eu tive de consórcio que para mim foi surpresa. Um exemplo, eu fiz esse consórcio, tá? Na hora lá o vendedor me vendeu o consórcio, me falou que só precisava pagar a primeira parcela, não precisava comprovar a renda, só que eu já trabalhava, então eu tava meio despreocupado. Só que aí, jovem, enquanto você está pagando de boa, é como se você fosse o cara que está bancando o consórcio, você que está emprestando dinheiro ao administrador. Então ela não está preocupado com o seu poder de compra. Entendeu? Não está preocupado com isso, porque você até aquele momento você está pagando. Mas quando você é contemplado, jovem, aí o quadro se inverte. Quando você é contemplado, você é pré-contemplado, aí é como se a administradora estivesse emprestando aquele dinheiro a você. E nesse momento ela quer saber se você vai ter condições de devolver esse dinheiro, de pagar de fato esse dinheiro. Beleza? Então é nessa hora que você vai ter que comprovar sua renda. É nessa hora que eles vão exigir algum outro tipo de documento, coisas que não é dito no momento que você faz o consórcio. Então, quais são as coisas que eles pedem depois que você é contemplado? Um exemplo, no consórcio que eu fiz, eles disseram que eu tinha que ter uma renda que fosse no mínimo 3 vezes o valor da minha parcela. Um exemplo, se minha parcela fosse R$ 300, eu não poderia ganhar inferior a R$ 900. Ou se na data da minha contemplação eu tivesse um ganho, eu tivesse um capital, ou recebesse um valor igual ou superior ao saldo devedor que eu devo no consórcio. Digamos que eu fosse a última assembleia, né? Aí
se eu só ganho R$ 300, na última assembleia eu poderia ser contemplado, né? Então funciona mais ou menos dessa forma, algumas restrições. Outras coisas que eu não sabia, tipo assim, eu tinha que ter firma reconhecida, né? Eu tinha que pagar um frete, aí eu fui lá pegar a moto, beleza, eu já tinha me planejado, como eu falei, tudo certinho, eu já tinha dinheiro de PVA, emplacamento, tudo tipo de seguro, tudo certinho, né? Já tinha feito planos e pá, capacete, eu já tinha um capacete, eu comprei o capacete antes de pegar a moto, né? Porque eu já tinha certo, então no mês anterior, né, eu comprei o capacete, eu falei, pô, dá pra eu comprar esse mês, eu vou logo comprar, puf, comprei o capacete, eu tava na autoescola, já tava na aula prática também, falei, pá, não quero usar o capacete lá da ficar ir pra prova final com o capacete, eu vou já com o meu. Aí comprei meu capacete, né? Eu já tinha um capacete, poxa, eu achei o capacete massa, fui e comprei. Então, quando eu fui tirar a moto, eles, é o seguinte, tem que pagar um frete aí. Eu falei, não, mano, pera aí, dá a moto que eu levo a moto. Eu não quero que você veja levar a moto lá em casa, não. Eu mesmo conduzo a moto. Cara, não, cara, esse frete aí que você tá falando pra levar em casa é 300 pila, né? Esse outro que a gente tá cobrando é o frete por trazer a moto lá de Manaus pra aqui. Eu falei, peraí, cara, eu tô pagando pra você ver, eu tô pagando a Honda pra Honda vender aqui no meu estado. Isso aí é interesse de vocês. Mas aí conversei e tudo mais, eu fui ver e realmente tava no contrato lá e é devido tudo mais. Então, quem compra a moto, né, paga na Honda, paga esse frete, né? Eu acho isso abusivo, acho absurdo, acho um ponto negativo para a Honda, acho que isso não deveria existir. Uma coisa é o frete se eu quisesse que ela trouxesse em minha casa. Agora, se eu pagar um frete para a Honda vender moto aqui, eu acho que isso a Honda deveria rever, né, esse requisito aí. Aí pra mim foi um choque, porque assim, eu já tinha me planejado e eu não tinha esses R$ 800, era 800 e pouco. Se eu pagasse à vista, se eu pagasse um cartão, não seria 800, seria quase R$ 900. E aí eu tive que pegar um dinheiro emprestado no banco e tudo mais, porque eu queria muita moto, eu já tava pensando em fazer a prova. Eu falei, pô, se eu pego essa moto agora, pra mim vai ser show de bola, porque eu vou ficar treinando lá no bairro e tal. Então eu vou mais seguro, né? Pra prova. E aí pra mim funcionou dessa forma. Eu peguei esse dinheiro, paguei tudo certinho. E aí dei entrada no processo, enfim, entreguei meus documentos, tudo mais. E se você, jovem, você não tiver renda, tem problema de você fazer consórcio? Não. Só que na hora que você for contemplado, você vai ter que alguém seja seu fiador, seu pai, né? Seja seu fiador. Então você vai ter que ter uma pessoa que seja seu fiador no momento de você ser contemplado. Então eu peço que vocês olhem direito, olhem seu contrato, olhem direitinho, peça para dar uma lida, não tenha pressa, pesquise, né? Como você escolher uma administradora? Minha indicação é o seguinte: pesquise uma administradora que já tem tempo no mercado, que você conhece, que as pessoas já falaram, pesquise na internet, não faça consórcio com qualquer administradora, né? Porque aí um exemplo, como eu falei, é, a sua chance de contemplação está vinculada a quantas pessoas no grupo tem. Se você faz um grupo de 1.000 pessoas no grupo, cara, vai ser mais difícil você ser contemplado. Então, quanto menos pessoas houver no grupo, a sua probabilidade de ser contemplado vai ser maior. Né? Então, procure uma concessionária, desculpa, administradora que já tenha tempo no mercado, que você conhece, visite o site, pesquise na internet se existe alguma queixa sobre aquela administradora, peça para ler o contrato, né? Monte suas dúvidas e pergunte antes de você firmar o contrato com aquela administradora. Então, e agora eu vou falar só sobre um ponto que eu tinha citado no início, que era por que o consórcio é mais indicado no caso se você for roubado. Um exemplo. Quando você faz um seguro de moto, um seguro difícil, um exemplo, quando eu fiz o seguro da minha moto, não foi pelo banco, porque banco nenhum queria fazer o seguro de moto, porque moto é um veículo muito roubado. Então eu estava contemplado e não tinha seguro na moto, eu estava com medo disso, porque eu sei que aqui na minha área essa moto é muito roubada, quer dizer, moto é muito roubada em qualquer área. Mas eu já saí com medo, então eu fiz por cooperativa, não indico, né? Veja na sua cidade se não existe um banco que, por mais que seja um pouco mais caro, mas eu acho que compensa mais, né? Você fazer um consórcio pelo banco ou por uma seguradora conhecida, beleza?
Então, quando eu fiz, o seguro ele faz o que? Ele paga o valor do seu bem. Ele não vai quitar seu financiamento, né? Então, exemplo, eu tive minha moto, 6 meses depois eu fui roubado, né? Eu não passei muito tempo com a moto tinha 7.000 quilômetros rodados, né? Então é pouco, a moto estava nova, 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 ainda estava no período praticamente do amaciamento e tudo mais, né? Mas só que o que, que acontece? Eu tinha feito esse seguro, né? Que demorou como que para receber e tudo mais. E agora eu tô querendo entrar em outro consórcio. Agora eu acho que não vai ser mais moto, ou se for moto não vai ser uma 300 mais. E se for 300, né, eu vou estar para uma 300, não vai ser Honda, né? Eu tô pensamento se eu voltar para moto 300 cilindradas, eu vá para uma Kawasaki, né, que eu acho que é uma moto que entrega mais, sem sombra de dúvida, apesar dos seus contras, né? Mas era uma moto que se eu voltar para 300 eu com certeza voltaria para uma Kawasaki, né? Ainda mais agora depois do lançamento das 800, não sei, seria uma opção. Então, um exemplo, quando eu fui roubado, o seguro aí é, quitou o final, o que eu estava devendo do consórcio e o saldo remanescente eles me deram, né? Então, se fosse o financiamento, eles iam pagar o valor da moto mesmo, né? Não teria jeito. E o outro valor, como é que funciona, né? Então aí eu ia ter que dar mais pulos. Então é bem mais complicado, né? Eu acho que financiamento se fazer dessa forma é bem mais complicado. Então minha sugestão é opine pelo consórcio mesmo, né? É uma forma inteligente de você escolher, né? Observe esses dicas que eu passei aqui. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar no comentário alguma sugestão, algo que você tenha pontual, alguma crítica. Sinta-se à vontade, desde que seja tudo com respeito. E é isso aí. Caso tenha algum tema relacionado a consórcio, que você ou assembleia, caso semelhante a esse que você tem interesse, né? Deixa no comentário aí, deixa a sua opinião, o que você acha, que a gente vai tentar estar orientando da melhor forma possível. Eu espero que esse vídeo tenha adicionado algo para você. Tudo de bom sempre. Valeu.